Olá, meus queridos, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje iremos estudar ciências, né? O solo. Vamos estudar sobre o solo. Pegue os livros de ciências, abra na página 22, tá bom? Abram na página 22 o livro de ciências. Pegaram? Isso, muito bem. Então, vamos estudar sobre o solo. Então, o solo. Os animais, as plantas e os seres humanos vivem sobre a camada externa do planeta Terra, chamada crosta terrestre, na qual encontramos o solo, que é a camada mais superficial, e o subsolo, localizado logo abaixo. Então, essa parte onde pisamos, né, é o solo. O solo nem sempre foi assim. Ele nem sempre foi assim. Então, com a ação da chuva, dos ventos, a água, né? Não só a chuva, mas a água, quando a chuva é muito forte, causa mudança no solo. Então, o calor também. Então, vamos saber que mudanças foi essa que acontece com essas ações. Então, está aqui, erosão. Antes de ir para esse assunto aqui, erosão, na página 22, acompanhe comigo. Tem uma figura aí, onde tem rocha em desintegração. Veja lá onde tem o quadrinho amarelo. Acompanhe. Número 1. A rocha original começa a se desintegrar devido à ação da chuva, do vento e das variações de temperatura. Tá bom? Número 2. Observa o solo aí e vamos ler agora. 2. Onde é o quadro verde. As rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que plantas, fungos e bactérias se instalem. As raízes das plantas e as substâncias produzidas pelos fungos e bactérias vão fragmentando as rochas. Agora o 3, onde tem esse coelho aí, fragmentos minerais e matéria orgânica. Então, os animais e vegetais mortos misturam-se ao solo, fornecendo matéria orgânica. Bom? E o 4, formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar árvores no seu interior. Já existem seres vivos, como minhocas e raízes de árvores. O processo de formação do solo é contínuo. Então, vocês perceberam aí a diferença em cada parte dessa. Então, nessa primeira, não é possível ter sustentar alguma árvore, né? Porque ela não é produtiva, não tem ainda os minerais necessários para que tenha uma planta, né? Que venha plantar alguma coisa neste solo. A segunda também já está em preparação. Observe que tem uma partezinha mais escura. Então, essa parte superficial aí em cima, mais escura, é que já está chegando os minerais. Onde tem esse coelho aí comendo, então já é capaz de sustentar uma plantinha, ou seja, alguma plantação que for fazer. E o quarto está preparado, tá bom? Então, veja que tem essa terra mais escura. É por isso que quando vamos plantar em casa, fazer uma horta, seja em vaso, ou quem tem quintal, quem tem sítios, vê que aquela terra mais escura, ela é mais produtiva, porque ela tem mais o que? Minerais, então ela é capaz de segurar uma planta, tá bom? Então, agora vamos ver o tipo de solo, né? Então, erosão. No solo é que se desenvolve a maior parte da vida terrestre. Ele se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado erosão. Esse processo provoca o desgaste da camada superficial do solo, tornando-o podre, sem nutrientes e raso. Essa parte da erosão está na parte 23, viu? Na página 23. Aí passe para a página 23. E observe aí também. Aqui eu trouxe, olha aqui, primeiro aqui. Aqui eu trouxe uma figura de erosão. Essa aqui está começando. Então, o que causou isso? Muita água, tá bom? Muita chuva. E foi apodrecendo, no caso, né?
a terra e ela vai caindo, desmanchando aqui. Então, aqui não é impossível plantar, tá vendo? Veja que observa aqui que tem algumas raízes, então já existia alguma planta, mas depois disso ela morreu, tá bom? Porque a terra vai ficando sem nutrientes, tá certo? No livro de vocês também tem uma figura aí, ó. Observa, está bem maior essa erosão do livro, certo? Vamos para o desmatamento. Desmatamento está na página 23 também, tá certo? Então, o desmatamento é uma ação causada pelo ser humano, não é? A erosão é causada pela ação da natureza, chuva, ventos. Agora, o desmatamento é causada pelos seres humanos, infelizmente, não é? Então, algumas ações humanas também são responsáveis por provocar ou agravar um processo erosivo. Ao realizar o desmatamento de árvore de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso à ocorrência de enxurradas, pois as raízes das árvores ajudam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos fortes. Então, com esse desmatamento, o solo aqui, olha, fica desprotegido. Então, quando vem chuva, ventos, ele não tem como se proteger, porque as raízes e as árvores em si, as folhas, protegem o solo, certo? Você pode observar se estiver chovendo e você estiver em um sítio, em um lugar que tenha árvores, embaixo daquela árvore não fica tão molhado como no lugar que não tem árvores, tá certo? Então, isso também, o desmatamento também acaba prejudicando o solo. Queimadas, né? Queimadas, tá aí no livro de vocês também. Então, é uma ação humana também, né? Às vezes por acidente, às vezes provocada também. Então, acaba prejudicando bastante o solo também. Ele não fica produtivo depois dessa queimada. E demora bastante anos para poder se regenerar novamente, né? Para poder nascer outra plantinha ali vai demorar, vai ter que ter chuva. Então, tem que ter toda essa preparação do solo novamente. E isso demora bastante, leva anos para poder ele ficar preparado novamente. As queimadas, geralmente realizadas para remover a vegetação de um local, acabam matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de água e nutrientes presente, deixando o solo pobre e infértil. Então, além de prejudicar o solo, ainda mata alguns seres vivos que estejam ali morando naquelas áreas, certo? Vamos ver a próxima. Então, agora vamos ver os cuidados com o solo. Então, esse cuidado com o solo está na página 24. Passando para a página 24 do livro, Cuidados com o solo. Que cuidados é esse? Então, depois de toda essa prejudicação, a erosão, o desmatamento, as queimadas, então tem a preparação do solo, né? Os cuidados que devemos ter. Os cuidados que os agricultores, que as pessoas que cultivam plantas, ela tem com o solo para poder ele ficar forte, né? Para ficar fértil, para ter uma boa plantação, tá bom? Vamos lá. Então, tem aí no livro de vocês, 24. Para manter o solo conservado, é necessária a utilização de algumas técnicas que evitem a erosão e mantêm a fertilidade. São elas: a drenagem. O que é drenagem? Aqui, ó, observa aqui essa figura. A drenagem, eles fazem parece uma vala, né? Um vale aqui, ó. Tá vendo? É um processo usado em solos, encharcados, para drenar o excesso de água. Isso aqui, ó. Tá bom? Para drenar o excesso de água por meio de valas ou aterros. Então, isso aqui é uma vala. Tá vendo? Com esses caninhos. Então, esse solo, quando chove, ele fica muito encharcado, cheio de água. Tá certo? Se não fizer isso, não seria capaz de ter plantas aqui, ó, de plantar, porque fica muita água. Ela não tem como viver, né? Como crescer. Então, eles fazem isso, né? Os agricultores geralmente fazem isso. Então, isso é a drenagem. Estão tirando a água. Aí, quando chove, a água vem tudo por aqui, ó. Aí sai escorrendo por aqui a água, tá bom? Então, é irrigação. Aqui, ó, irrigação, tá bom?
A irrigação é terrenos muito secos que não são capazes de reter a água, tá bom? E para a planta também ela precisa de água, né? Então fica o tempo todo, eles ligam essa água para ficar irrigando durante o tempo. Quando o solo já está molhado, eles desligam. Aí depois novamente ligam outro dia, tá certo? Para poder molhar o solo e manter a plantação saudável com a água, certo? Agora a aração. A aração aqui, onde tem esse trator. Bom, o que é aração? É arar. Arar é tornar a terra mais fofa, tá? Para o plantio. Essa terra aqui, eles passam com esse aqui, ó, vai cortando, como se for, a terra vai subindo. Vai ficando fofa, ficando preparada para o plantio, tá certo? Aí tem no livro de vocês, ó. Arar é tornar o solo mais fofo e arejado, permitindo uma melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes, facilitando o desenvolvimento das sementes e o crescimento dos vegetais, tá certo? Adubação. Adubação é vamos colocar aqui e deixar essa terra mais fértil, né? Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes, tá bom? Para torná-lo mais fértil, tá bom? E aqui, rotação de cultura. Rotação de cultura, acompanhe aí no livro de vocês. Consiste em fazer um rodízio de espécies vegetais plantadas em uma área agrícola. Os vegetais possuem modo diferente de retirar seus nutrientes do solo. Por isso, com a rotação de culturas, não há o esgotamento de determinados componentes, tá bom? Então, assim, veja que tem 2 tipos de planta, 2 não 3, né? Nessa área aqui. Aqui tem milho, aqui é outro, bem provável que seja feijão, não sei. E por lá mais adiante tem outros tipos. Então, cada planta tem uma espécie de raiz. Então, ele muda esse solo e planta diferente tipo de plantação. Então, é a rotação de cultura que eles fazem. Bom, são vários plantas diferentes, como aqui tem o milho, feijão e outros mais adiante, outro tipo, né? Que eles plantaram. Então, esses são os cuidados que devemos ter com o solo para poder ficar fértil, né? Ficar produtivo. Agora, a poluição do solo, né? Uma coisa que agrava bastante o solo. Poluição causada por agrotóxico. Quando utilizado de maneira indiscriminada, os agrotóxicos podem se acumular no solo, causando a sua poluição e a contaminação das águas subterrâneas. Essa poluição do solo está na página 26, tá certo? Página 26, poluição do solo. Então, tem a poluição causada por agrotóxicos e a poluição causada pelo lixo. Quando o lixo é jogado de qualquer forma em local inapropriado, como terrenos baldios, há consequentemente a poluição do solo. Nesses casos, acaba ocorrendo a proliferação de ratos, baratas e moscas e a produção do chorume. Bom? Então, chorume é um líquido que sai do lixo com odor forte, né? E isso acaba prejudicando o solo, tá bom? Então, na página 26 tem aí, tá certo? Para vocês, depois dar uma lida, tem tudo aí. O significado, eu coloquei só alguns tópicos aqui mais importantes. Então, agora vamos à nossa atividade, né? Sobre o solo. Então, você vai fazer a atividade da página 25, 26 e 28, tá bom? 25, 26 e 28. A página 25 e 26 tem do primeiro até o quinto. E a página 28, deixa eu passar aqui. A página 28 tem do primeiro até o quinto também. Então, vocês prestem atenção, leiam o resumo. Leiam para saber. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo, que eu irei explicar, tirar essa sua dúvida, tá certo? Então, beijos, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês e a sua família. E até a próxima, tá bom? Bons estudos!